Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Baobá. Minha amiga, meu amigo, ele é o líder da indústria no Rio Grande do Norte. Acaba de ser eleito para presidir ao maior órgão que representa toda a classe e que ele está lá há muitos anos exercendo as funções relativas às finanças da Federação de Indústria do Rio Grande do Norte. Uma federação que tem uma história muito bonita ao longo da vida, de muito trabalho, de muita produção e de estímulo à categoria. Trata-se de um cidadão que está dentro da empresa como diretor há mais de 30 anos. E é uma empresa que não dá água, vende água. Nunca deu água. Ao contrário, é o êxito total. Porque eu fui ver e fui visitar a indústria de água mineral. Eu tenho um terreno vizinho e fui lá visitar. Tive o privilégio de ser bem recebido, mas além disso, seu Pedro, mas além disso, o seguinte, verifiquei a seriedade do trabalho, a higienização perfeita, a busca de excelência em entregar aquele produto. A água mineral está aí com êxito ao longo da vida. Nós estamos recebendo hoje o Baobá Cultural, esta figura simpática, querida e respeitada no Rio Grande do Norte, não só na classe empresarial, mas com todos que tiveram a oportunidade de chegar, de se aproximar dele. Trata-se de Roberto Serquis. Roberto, bem-vindo ao Baobá Cultural. A sua vida, eu estava dizendo, e realmente é rigorosamente verdadeiro, é muito rica, dentro da sua simplicidade, você é um homem simples, de trato, da palavra, do jeito de ser, da formação, mas ao mesmo tempo procura a eficiência. Eu tive o privilégio de estar na reitoria quando você terminou o curso de administração. E ao longo da vida você é um administrador e um líder da classe que sempre esteve. Então, seja bem-vindo a nós. Vamos lá, um pouco da sua vida, vamos conversar com o Baobá Cultural para os nossos telespectadores. Agradecer o convite, é uma satisfação reencontrar o reitor que me consagrou, me deu o título da melhor monografia da época, 1982, quando concluí o curso de administração. E de lá para cá, eu continuo sempre me atualizando. Herdei a indústria do meu pai, a Água Mineral Santa Maria, em 1983. O papai já faleceu há 10 anos. Ele faleceu. 10 anos. Mas sei que era um homem fantástico, uma figura papai diferente. foi uma das pessoas, um dos precursores, né, da indústria da água mineral. A primeira água mineral do estado foi a Santo Reis e logo em seguida veio a Água Mineral Santa Maria. Né? E daí então hoje existem 22 indústrias de água no estado. E papai foi um visionário porque naquela época ninguém imaginava, né, o mercado de água mineral. A água mineral, na década de 60, era vendida nas farmácias para quem fosse fazer uma cirurgia, então comprava lá a água mineral. E papai, juntamente com Walter Fernandes, né, que Santo Reis foi em 65, desbravaram esse mercado. Né? Eu recordo muito bem que nós íamos ali muito a restaurante da Rampa, né, e a Rampa não vendia água, né? Tinha uma jarra de água, né? E ali foi o primeiro ponto de estímulo, então, à água, que começou com a garrafinha de vidro e que hoje, inclusive, está retornando, né, dentro desse processo cíclico da vida. Né? Hoje a nossa indústria já retomou e já tem hoje uma linha trabalhando em engarrafando a garrafa de vidro, até incorporando o conceito de sustentabilidade dentro desse processo natural de evolução.
De forma que eu estou muito feliz em receber esse convite, né? Na generosidade das suas palavras iniciais, você coloca rapidamente a minha história também na instituição Federação da Indústria, que inclusive completa 70 anos esse ano, né? Esse ano é o ano dos 70 anos da Federação da Indústria, uma instituição representativa de defesa e de promoção da indústria e, consequentemente, do desenvolvimento do Estado, que ali abrigam hoje 30 setores industriais, né? E nós temos um potencial enorme no Rio Grande do Norte, e essa guarda, esse zelo e esse incentivo vem através da Federação da Indústria. Fomos eleitos, professor, agora em outubro, né? Devemos assumir em outubro de 2023, dia 31 de outubro, né? Para um mandato de 23 a 27, e muita alegria, onde de forma unânime os colegas colocaram e me elegeram, né? E me deram essa satisfação de poder, então, não ser o líder, mas trabalhar com os líderes, né? E essa é a minha caminhada. Há uma coisa da Bíblia que diz que, como todas as coisas têm fim, convém que tenha princípio. Então, princípio, Roberto Menino, o que é que fez e como era o seu jeito? Estudou onde? Meu comportamento é muito linear, né? Mas estudei de colégio marista, e iniciei no Jardim de Infância, minha mãe professora, a professora Júlia, lecionava no Jardim de Infância. Depois fui ao Instituto Brasil, da professora Pina e da professora Carmen. Mamãe também era professora nesse instituto. E daí então para o colégio marista, né? Do colégio marista então até o colegial, universidade, né? Bons professores do Marista? Excelentes, excelentes. Eu estudei lá também. Como sempre, um colégio, né, que não só faz a parte da ciência, da tecnologia, não. Tem a parte educacional, que é muito importante, e a formação do Colégio Marista foi muito exitosa. Colégio Marista, mas foi só ginásio, não? Não, eu fiz até o pré-vestibular. Eu fui do pré-vestibular de 77. Eu fiz o pré-vestibular de 77, daí vestibular, e com 4 anos. Sem cursinhos aí? Não, na época estava iniciando os cursinhos, né? Toda essa mobilização, essa mudança que vem ocorrendo na parte, né, dos cursinhos. Hoje já tem um cursinho específico para quem faz medicina, para quem faz isso e aquilo, né? Mas na nossa época não. Pré-vestibular, vestibular. Ainda é a época do vestibular, né? Hoje nós estamos já no outro mundo, né? Eu passei muitos anos examinando o vestibular português da universidade. Na universidade. Na época, havia exame escrito e oral. Eu tive o privilégio de passar 10 anos examinando. Depois fui ser professor da universidade e passei 30 anos como professor da universidade de Direito. E me alegrava muito porque é lá que eu aprendia. Aprendi muito com os alunos, aprendi porque eu substituía os professores, que queria sempre fazer, mas acompanhava os cursos e procurava ver quais eram os melhores. Não só o curso, mas os melhores alunos, premiando, como foi o seu caso, e até publicando aqueles trabalhos melhores dos alunos e dos professores. Uma publicação simples, mas tiramos 400 e tantos. Pedro Simões Neto era o pró-reitor e fez esse trabalho notável. Era só uma capa bonita e era mimeógrafo que se fazia. Mas, de qualquer maneira, mandamos para o país. Você teve bons professores, não, de administração? Excelentes professores. Vandilson Rego, Zé Pegado, Monteiro, professor Menezes, Luiz Machado, professores que muito contribuíram para a minha formação. Eu fiz um curso de administração muito bem feito, né? Depois eu fiz alguns cursos em seguida, mas essa alegria que eu tive de receber dentro do primeiro ano do projeto de monografia foi muito importante para mim. Um adolescente terminando ali o curso de administração, de repente eu escrevo uma monografia e sou premiado e recebo um cheque, né? Já tinha um prêmio nisso aí, né? E isso foi o primeiro ganho que eu tive do ponto de vista assim, e isso me motivou muito, né? Depois, professor, a gente vai para um outro caminho,
que a gente pode vir desde menino, né? Na Ridinha, nos veraneios da Ridinha, eu já tinha uma vocação para negócio. Papai tinha casa nova, né? E nós veraneávamos na Ridinha. O veraneio naquela época era diferente. Aquele veraneio que você ia, mudava e passava realmente 30 dias lá. Até pela distância da Ridinha, ou era lancha, barco ou por uma estrada carroçal, né? E lá, no veraneio, eu tinha duas banquinhas de pirulito. Eu vendia o chocolate Zorro, a partilha garoto e tal e tal. Primeiros contatos que eu tive com a questão de troca financeira, entre ganho e receita, despesa e receita. Daí então, na década de mais 86, e 76 por aí, eu fui a Recife com meu pai e lá eu vim num clube, na casa de um primo, e vi que ao lado tinha um carrinho de hot dog, né? E eu fotografei aquilo e trouxe o carrinho de hot dog aqui. Então, os hot dog para as pessoas que estão nos ouvindo, o hot dog lá do Aero, do Matinê do Aero, da Arce do América, era eu que eu ia lá. Era hot dog e daí então... de todos os clubes, praticamente os três maiores do estado. Antigamente era a banda Impacto 5, Terríveis, né? E eles tinham o tempo de descanso, parado, intervalo. E nesse intervalo as pessoas saíam para comer. E eu fiz um bom pé de meia disso aí. Foi quando exatamente passei então a assumir a água mineral, depois do curso, né, terminado. Papai, era uma condição que papai... O nome foi sempre o mesmo, desde o começo da água mineral? Sempre o mesmo, sempre Santa Maria. Por que Santa Maria? É uma curiosidade, né? Até a década de 80... Tem tua visão de um barco... Papai teve uma das poucas águas minerais do país que tem uma logo, né? Tem a barquinha, ele trouxe a questão inspirada, logicamente, na nave de Cabral, mas ele trouxe a vela nordestina. Se perceber, a vela nordestina com a cruz de Malta, né? Mas toda a água mineral de 85 para trás, é curioso isso aí, ela tem o nome de santo, porque até 85 só liberava o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que hoje é a Agência Nacional de Mineração, só liberava a água mineral se fosse proveniente de poço natural, que era um olho d'água, né? Então quem encontrava na sua indústria um olho d'água, né, de forma natural, colocava o nome de santo. Então aqui teve Santo Reis, Santa Maria, Santa Rita na Paraíba, Santa Inês no Ceará, São Benedito em Pernambuco, e por aí vai. De 85 para frente, que foi autorizada então a perfuração através de poço, aí não, aí os nomes mudaram, né? Hoje você tem nomes que não são mais de santo, né? Mas tudo que você vê de água mineral de para trás, são santos. A Santa Maria vem de 1968, por devoção da minha mãe, a Santa Maria. A devoção de sua mãe, mas é um outro lado também que foi pioneiro. Colombo, que veio com Santa Maria, Pinta e Nina. Pinta e Nina. Tanto que depois, há um certo tempo eu vendi essa empresa, eu montei uma indústria de suco. E eu disse, bom, já que tem a Santa Maria, agora eu vou para Nina, aproveitando a sua deixa. Né? E aí o suco era Suco Nina, né? Depois eu vendi essa fábrica. Né? Roberto, você fez também especialização. Como é que foi? Eu fiz a especialização em administração financeira, né? E recentemente eu fiz MBA na área de gestão ambiental. Eu me envolvi muito nessa questão ambiental, né? Você contratou pessoas da área, uma coisa dessa assim, estudou? Não, eu tive uma informação sobre o assunto. Não, eu participo hoje, através da federação, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é o CONEMA. Né? Eu lá estou como o representante titular no CONEMA e eu participo das grandes discussões que ocorrem no CONEMA, né? Por exemplo, sou relator da resolução da energia fotovoltaica e participei agora ativamente também da resolução eólica, né? São duas resoluções muito importantes dentro do potencial que o Rio Grande do Norte tem na questão exatamente da geração de energias renováveis e que é uma das coisas que eu tenho buscado de forma muito intensa é a aprovação dessas regulações, porque essa regulamentação ela é muito importante para o investidor ter a segurança jurídica. E o nosso Estado, embora tenha toda essa prospecção e essa vocação, ela tem essa deficiência e que precisa ser observada. Eu tenho sido uma voz em defesa disso. Por quê? Porque se não tiver essa regulação, você vai ter uma instabilidade até mesmo para o técnico que está licenciando. Ele não fica sem um guia
sem uma condução. Então ele passa a pedir até mesmo para se proteger, muitas vezes, né? Então é muito importante a regulação. Então a minha participação na questão ambiental vai muito nessa questão do Conselho de Meio Ambiente do Estado, né? E também que presida a Comissão de Meio Ambiente na Federação da Indústria. E aí por isso eu também tive que me qualificar. Daí eu ter feito o MBA em Gestão Ambiental para poder então eu participar do ponto de vista técnico, ter uma visão mais holística, mais detalhada dos assuntos que ali se tratam. São assuntos importantes. O Plano Diretor do Natal foi outro assunto que passou muito bem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política de Recursos Hídricos. São temas muito importantes e que precisam de uma atenção especial. É muito importante porque hoje é o assunto básico do mundo. Eu penso que os governos têm se preocupado no Brasil, mas sempre houve interesse internacionais de denegrir o país, destruindo, na minha ótica. A Amazônia continua grande parte intocável. O Brasil há uma responsabilidade do agronegócio, que é a base da nossa economia, e cada vez crescente interesse de respeitar o meio ambiente. Enfim, há toda uma coisa. O Rio Grande do Norte tem uma vocação energética, porque nós temos os ventos favoráveis, temos o mar com 402 quilômetros de costa. Essa costa também se divide, há uma costa leste e uma norte. É o único estado brasileiro que tem essas duas coisas. E favorece uma possibilidade de fazer offshore, apresentar. E eu já li até uma coisa dizendo que se implantar corretamente no Rio Grande do Norte o offshore, nós vamos superar muito a produção de Itaipu, de energia, não? Não resta a menor dúvida, nós temos um potencial enorme. Hoje o Rio Grande do Norte ele já gera 6,6 giga. E isso o Brasil hoje, em termos de energia renovável, 21. Então o Rio Grande do Norte corresponde a 30% da geração de energia eólica do país já. E o potencial é enorme. Na hora que for realmente para offshore, na hora que você for para o mar, né, essa exploração, e a Federação da Indústria, o presidente Amaro, juntamente com o presidente Gabriel Cavazara da Pesca, estão muito empenhados agora, o Rio Grande do Norte foi abençoado com o cluster naval. É exatamente um conjunto de instituições que vão cuidar da Amazônia Azul, do mar. Porque nós temos aqui também no litoral, aqui o volume de cardume, né, de atum, um potencial enorme, né? E fora a questão eólica, fora a questão também do petróleo, que agora as pequenas empresas... Com a privatização, eu sou perfeitamente... As empresas independentes, assumindo aí a gigante Petrobras, né, a 3R, que chegou ao Estado, inclusive, praticamente não, ela domina completamente os poços, né, que eram poços da Petrobras, né. Então, esse potencial todinho que nós temos, né, esse potencial, ele precisa ser estudado melhor. Por que não nós não temos aqui o próprio beneficiamento da questão da pesca, né? Então o cluster ele vai trabalhar isso, é um ponto muito positivo que nós estamos aí numa perspectiva muito boa, né? Nós tivemos uma expectativa muito grande com a exportação via avião, porque sairia mais rápido e parece que a coisa... nós temos alguns gargalhos, né, professor? Nós temos alguns gargalhos, que é a questão do porto. Nosso porto é realmente um gargalho. O aeroporto precisa ser viabilizado. A infraestrutura do Estado. O Estado passa por uma situação, assim, a capacidade de investimento do Estado, né, esperar agora que com o alinhamento entre o federal e o estadual, a gente possa receber algumas melhorias nessa parte. O Porto de Natal, então, agora o de Areia Branca foi privatizado, né? Foi arrendado. Então, a Marítima, que é a empresa que assumiu, já deu um outro posicionamento, já aumentou a produção. Eu tive um contato com eles de mais de 20%, por questão só de gestão, né? Então, assim, nós temos o sal marinho, que o sal marinho, na Costa Branca, nós temos o sal marinho, 95% do sal do país sai do nosso estado. Eu vi agora uma referência, foi recente, eu tive com
pessoal que é de Portugal, que mora, tem aqui um resort, tem um condomínio na praia de Perobas, e eles são meus amigos, industriais e pessoas bacanas, e eles me disseram uma coisa que eu não sabia. O Rio Grande do Norte tem, na nossa costa, a salinização maior do planeta, apenas menos do que o Mar Morto. Depois do Mar Morto é o Rio Grande do Norte. Então é uma riqueza. O Rio Grande está muito rico, né? Tem a questão da fruticultura, né? O polo a sul ali, o polo a sul você tem ali manga, melancia, tem as frutas tropicais. Lá no Apodi você tem o melão, né? O maior exportador de melão do Brasil é do Rio Grande do Norte, entendeu? Então nós temos um potencial enorme a ser explorado nas energias renováveis, evidentemente. E aí eu faço aqui um parênteses para dizer assim, a Federação da Indústria, nesses 12 anos que a Mário vai completar agora em outubro, ele fez uma reestruturação nas unidades. E nós temos hoje o CTGás, Centro de Tecnologia do Petróleo e Gás e Energias Renováveis, que é referência a nível nacional. E aqui nós fazemos, por exemplo, estudo da intensidade do vento através de um equipamento chamado anemômetro. Nós temos aí um laboratório onde você tem todo um laboratório, né? Que Como é que está esse trabalho com a Alemanha? Uma relação fantástica, de muita produtividade, né? Muito proativa, né? Porque os alemães têm realmente, agora mesmo está sendo concluído a questão do gás, né? do veículo elétrico. Então nosso bug das praias, dos 400 quilômetros que você citou, aquele bug que foi da época do Selvagem, ele está renascendo com motor elétrico, com esse protótipo feito aqui no Senai, do CTGás. Está renascendo. E ele vai ser muito importante, por exemplo, Fernando Noronha agora vai acolher o Selvagem, né, como o veículo, né, por ser exatamente ter essa particularidade do carro elétrico, né, e desenvolvido aqui é o primeiro carro desenvolvido aqui no Rio Grande do Norte. Então o Senai é um hub de tecnologia e de inovação muito importante para o Estado e para o país. E isso é importante porque um dos maiores desperdícios que nós temos é o desperdício humano, é uma avaliação que eu faço, né? Que é exatamente as pessoas, nós precisamos pegar os jovens, né? E outra coisa muito importante que está sendo feita na Federação da Indústria, estou trazendo isso aqui até como informação, né? É a escola hoje puxando para o técnico. Então hoje ali onde era o Diário Associada, aquele prédio, hoje tem uma escola modelo do Senai, SESI. O aluno chega lá com 12, 15 anos e esse aluno, concluído esse período, já com a robótica incluso, né? Dele, ou seja, levando ele a uma capacidade de raciocínio dentro desse novo mundo de pensar, o modelo novo do MEC. Quando ele termina ali, ele tem duas opções: ou ele continua para fazer o Enem, ou ele vai para o CTGás, onde eu falei anteriormente, para ele então ir para a formação técnica. Aí ali ele vai para a eletricidade, para a mecânica, para a energia renovável. E agora foi aprovada a Faculdade da Indústria. Nós vamos ter a Faculdade da Indústria lá no CTGás também. Então, maravilha. Qual é o objetivo disso, né? A unidade de São Gonçalo do Amarante, que é a unidade Flávio Azevedo, ela tem capacidade de 1.180 alunos. Nós estamos lá com 520 alunos, né? Um potencial enorme. Vai ser construída agora em Mossoró uma outra unidade de escola também. Então, tudo isso para que a gente possa desenvolver o industriário, trazer o garoto para o ambiente técnico, né? Então, muitas vezes você não tem a oportunidade, mas nessas escolas você tem uma escola que você pode comparar com as melhores escolas de Natal. As pessoas podem visitar lá para comprovar isso. E esse aí o que o Rio Grande do Norte vai caminhar, e a Federação da Indústria deve incentivar bastante esses próximos anos. Também línguas, né? Também línguas. Que é interessante. O mundo está cada vez não há menor dúvida, mais ligado, não há menor tem que dúvida. saber. A conectividade através do falar, da comunicação, não resta dúvida. Tá? Então, isso existe no Rio Grande do Norte. O que eu estou colocando existe no Rio Grande do Norte. Né? Então, hoje você tem lá as escolas da unidade Zona São Gonçalo,
tem a de Mossoró que vai começar a construção, e com certeza a nossa gestão, logicamente que eu estou conversando com todos os presidentes, né, para poder então definir qual é o nosso plano de trabalho, mas nós vamos priorizar isso, que é exatamente que eu vejo que existe muito desperdício, a gente vê muito garoto de 12, 13 anos sem condição, sem oportunidade. E a Federação da Indústria, através do SES e do Senai, tem essa condição sim de estirar o tapete e a mão para essas pessoas. Roberto, eu sou inteiramente favorável à iniciativa privada. Da minha vida de formação, nasci, o meu pai comerciante, nasci dentro de uma loja, aprendi a viver desde criança, e o que eu verifico é que nem sempre a indústria, comércio, a agricultura tem a prioridade. Por exemplo, você falou em melão aí. Havia uma empresa fantástica, a Maísa, que o governo, por irresponsabilidade, cobrou tributos e liquidou com a empresa, cobrou de uma maneira exagerada, não souberam fazer um jeito de resolver e entregaram a trabalhadores e hoje não produz mais nada, acabou. A mesma coisa nos vários setores, quando o governo do Estado cuidava da COSERN, era deficiente, com problemas, passou para a empresa, o Estado passou a receber tributo, etc. Muitas vezes a tributação não ajuda o Estado, porque a nossa classe política não tem tido interesse de ver as coisas. Por exemplo, a lógica que o Rio Grande do Norte produz energia era que o tributo viesse para o Estado, mas vai para o Estado consumidor. Isso. Ou seja, São Paulo lucra com a produção do Rio Grande do Norte. É verdade que sobram os royalties, que é alguma coisa interessante. Já me deu um amigo meu que era magistrado ao longo da vida, me disse, eu digo, como é que está você? Ele disse, estou melhor do que nunca, estou vendendo vento. Vender vento não tem nada melhor. O Rio Grande do Norte pode se dar esse luxo. O fato, professor, é que o país ele não se preparou para a globalização, a indústria. Então, nós sofremos uma desindustrialização da década de 70 para cá. O subsídio, o financiamento que era dado na época, ele migrou para o agronegócio, para as commodities. Então, o país ele passou a dar uma prioridade às commodities e isso causou toda uma desindustrialização no Brasil. Para você ter uma ideia em números, né? Nós perdemos de 2015 a 2021 36 mil empresas. O nosso PIB, o PIB da indústria hoje é 11,8. E nós só temos um remédio para isso. É a gente conseguir reorganizar essa questão tributária, né? Nós temos um excesso de alíquotas, um excesso de normas, violentamente de normas. É uma complexidade. E aplicam mal. É uma complexidade no sistema tributário brasileiro. Eu tenho muita esperança porque nós estamos aí com duas PEC muito bem amadurecidas, que é a PEC 110 que está no Senado e a PEC que está na Câmara, né? E uma, junto à outra, elas se completam. Porque enquanto a 110 cria o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, a 45 ela completa porque para poder você colocar isso em prática, que é exatamente o que você colocou, essa questão da cobrança no consumo na origem, né, você tem um período de transição. E essa 45 ela traz ela tanto discute o desmame como a compensação. Porque a grande discussão é o Estado vai perder, quem vai compensar essa perda nessa mudança? Então, eu vejo que o remédio para que a gente possa retomar a industrialização, e aí eu digo muito assim, o agro é pop. É pop, eu sei que o agro é pop. Mas o agro ele precisa de silos, ele precisa de fertilizante, ele precisa de equipamento, ele precisa de máquinas. Claro. Portanto, ele precisa da indústria. Sem isso não vai. Então, não são coisas... E a indústria colaborou muito são coisas que podem... houve tecnologia da mais alta categoria que é onde acontece a inovação. É onde se paga os melhores salários. Meus amigos, infelizmente nós temos que conversar, mas a televisão tem espaço limitado.
Roberto, agradecendo muito a sua presença, que contribuiu com um belo programa. Eu sei que o telespectador vai gostar desse programa porque aprendeu muito com você e você tem muito que ensinar. Mas eu queria que você deixasse uma lição para os empreendedores, uma visão sua de como se deve lutar para empreender. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Nós vamos ter a oportunidade de assumir a federação a partir de outubro, né? Empreender não é uma arte, como eu falei, né? E é preciso que todos aqueles que têm vocação, que têm o espírito público, possam enxergar isso aí como uma chance de fazer o bem, né? De servir ao próximo. Porque quando você empreende, você gera emprego, você gera renda, você gera desenvolvimento. E não se faz desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. São coisas que estão atreladas. Hoje o empresário, o empreendedor, ele já tem uma visão socioambiental muito moderna. Eu digo isso pelas conversas que eu tenho e pelas ações e gestos que são praticados no dia a dia das empresas. Então é preciso que aquele garoto que está nos escutando, aquele empreendedor que está chateado com algum tipo de situação adversa, redobre a sua motivação e toque o barco, porque você precisa de fazer o bem, e fazer o bem é empreender. Meus amigos, estamos terminando esse programa e eu queria, como trago sempre a vocês, um livro que recomendo. Hoje esse livro está somente nos sebos, mas vale a pena. Uma mulher notável que escolheu o Natal, teve sucesso na Itália, que ele era italiano, a Tamara Baroni, e escreveu este livro, Constelação Mulher, apresentado por outro italiano que escolheu o Natal e veio aqui morar, que foi Franco Jasiello. Tamara chegou daqui e não ficou parada. Fez uma escola de equitação que funcionou bem em Parnamirim. Também teve outras atividades, movimentou. Mas recomendo a Constelação Mulher pelo talento desta grande atriz e famosa na Europa, muito mais do que escolheu o Natal. Tem muitas pessoas que há que valorizar as pessoas que escolhem a beleza do Rio Grande do Norte, o jeito de ser do Rio Grande do Norte e vêm aqui morar. A frase de hoje, eu trago sempre uma frase, e essa é adequada à nossa conversa, a conversa com Roberto Serquis, que é de Djalma Marinho. Djalma dizia que não há democracia verdadeira sem a responsabilidade social da empresa. Roberto é uma das pessoas que se dedica não só à responsabilidade da empresa dele, que é um padrão, mas também ao meio ambiente, que é tão importante para o país. Isso faz parte da responsabilidade social da empresa e nós não podemos ter uma democracia que tanto se fala, mas da boca para fora, quando nem sempre é tido na realidade. Meus amigos, ficamos por aqui com o Baobá Cultural, que estará no ar todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. E, por favor, se você gostou do programa, faça crescer o número de pessoas que participam conosco. Até. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui